centro de alguma coisa, o maligno não quer que você se aproxime dela, não quer que você aprenda dela, não quer que você se desenvolva nela. Já conheço muitas pessoas que, quando vão ler livros em que aquele livro é muito importante para o que Deus vai revelar para a vida dela, é uma luta. Você não consegue ler. Então, quando você se destinar a ler a Bíblia, fique sabendo, é uma das coisas que o maligno anotou para ele não deixar o homem fazer. O resto ele pode decidir na hora, mas essa aqui é uma coisa que o inferno, lá o generalzinho do exército do inferno, fala assim, ó, isso não deixe de maneira nenhuma. É estratégia de guerra. Não deixe eles terem algo que possa vencer vocês. É conhecer a Deus. Eu me lembro que eu fiz um mestrado, na pós-graduação que eu fiz na Marinha, eu fiz sobre eu defendi uma tese sobre um general chinês, Sun Tzu, né? E dentro do meu trabalho, eu coloquei princípios de guerra em Sun Tzu, que hoje são encaixados em todas as áreas da sociedade hoje, tanto na área de economia, na área de relações sentimentais, tudo. Sun Tzu para artes, a arte da guerra, né, o livro dele, na arte de combate, de relações, de conflitos. Sun Tzu está lá. Então, não é crente, não é nada, mas tinha umas posições muito importantes na área de batalha da vida. E aí eu descobri uma coisa, um dos princípios lá de Sun Tzu, é que você devia conhecer bem o ambiente da guerra. Isso aí é uma estratégia de guerra. E para isso você se utiliza de inteligência. Muitas pessoas na frente. Você coleta materiais, informações de jornais, para saber o ambiente. E também ele fala sobre o terreno aonde você vai ter a batalha. Não vá fazer uma batalha onde o terreno você está em condição desfavorável. Então é melhor estudar o inimigo antes para saber qual o terreno que você possa ter vantagem, ainda que você tenha poucos recursos. Então, Sun Tzu, no livro dele, fala o seguinte: vá para o terreno escondido do seu inimigo. Tente saber sobre o terreno dele, se é areia, se é barro, se é lama, se é vegetação. Conheça tudo do terreno. E aí, quando ele mandou esse pessoal lá para poder pesquisar do inimigo, o terreno em que eles estavam, ele vai entrar em outro princípio: conheça o que desperta o ânimo do seu inimigo, o que faz o que ele pode arranjar de uma última hora que pode ganhar de você na guerra. E aí ele descobriu uma coisa muito interessante: os soldados chineses daquela época, que eles estavam nas tribos, né? Você vê a história da China, muitas tribos se levantaram umas contra as outras. Na história da China é isso. Você vê esses filmes de Kung Fu, né? É só isso, de general chinês contra outros generais, é tudo isso. Mas isso é realmente a história deles, é assim. Tá? De lutas, muitas lutas internas, em que surgiram, hoje eles são uma China grande, mas para chegar a isso teve muita desunião no passado. E aí, uma das coisas que chamou a atenção que eu gravei até hoje é que no meio do local em que eles se concentravam, os soldados estavam abatidos para a guerra. Eles estavam num terreno muito difícil. E aí a informação que os espias, podemos dizer, tiveram é que eles não iam ganhar a guerra. Mas, ao demorar mais um pouco, viram chegar para eles logística, muito arroz, panelas de arroz, e fizeram aquele, você sabe como é que o chinês gosta de arroz, né? E fizeram aquela panelada de arroz que eles fazem com o sushi deles lá, aquele negócio todo. Aí fizeram aquele sushi, aquele arroz lá, né, cheiroso. E aí disse que quando colocou na mesa, nos pratos, eles faziam assim, ó, botavam um pano e cheirava o vapor do arroz. E ele chamava aquilo de tai chi, chui, nossa, tai chi, chui, nossa,
Acho que era Shumi, não lembrar. E aí diz que eles recobravam o ânimo. Recobraram o ânimo, e aí de repente começaram a pegar suas armas, começaram a ficar e se despertavam, e aí Sun Tzu deixou lá o arte da guerra. Nunca lute contra, não lembrei, é Xi. Nunca lute contra um exército que obteve o momento do Xi. O que é o momento do Xi? É de comer arroz. Então cuidado, cuidado. Cuidado com o ambiente, cuidado no local em que você esteja frio, né? Sem o Xi. Se o seu inimigo tiver com Xi, cuidado. As batalhas das Termópilas, os 300, vocês viram aquele filme? Foi exatamente isso. É outro princípio de guerra. Nunca encurrale o seu inimigo, ainda que sejam poucos, e leve-os a um confronto direto de morte, porque eles vão fazer de tudo para não morrer. Nunca subestime um bocado de gente que não quer morrer. Interessante, né? Essas coisas. Mas vamos para o Apocalipse. Capítulo 2. Capítulo 1 foi introdução. E vamos para a primeira carta. Tem alguma coisa que possa ver? Não, abrir aqui. Peraí. É que está saindo. Achei. Acho que foi feito aqui. Vou ver, tá? Orley. Tá lá, Éfeso. Vai procurando aí que você vai achar Éfeso. Isso aí é fundo histórico, é introdução aí. Peraí lá em cima, a introdução. Pode ir seguindo aí. Vai passar. Não, pode ir. Vai passando aqui. Aí, pronto. Passa mais um. Gente, igreja de Éfeso. Nós sabemos, só para a introdução para algumas pessoas, que não tiveram aqui na última aula. Ok? Então, uma introdução bem rápida de alguns segundos. Introdução fala sobre o significado da palavra Apocalipse. No grego, apocalypsis. Apocalypsis é revelação. Jesus deixou para nós um último livro da Bíblia. O último livro do Novo Testamento. Para falar como seria e desvendar com símbolos e figuras tudo que iria acontecer para finalizar a grande batalha entre Deus e Satanás. Ele vai nos tirar do palco deste mundo, aos fiéis, até o arrebatamento. E o que se sucede depois do arrebatamento, tanto que o arrebatamento em Apocalipse, ele vai e sinaliza até o capítulo 3. Quando você entra no 4, você já vai falar sobre o trono e a igreja arrebatada. Ela vai falar sobre os 24 anciãos no trono, ali 24. Se lembra dos 12 apóstolos, né? 12, tal. Então, os 12, além dos apóstolos que estão lá, representam no sentido geral toda a representatividade da igreja no céu arrebatada. Por que 24 anciãos? Porque eles simbolizam todo o conjunto da igreja de Jesus que está lá dentro do Pai. Ok? Então, o seguinte. Então, o capítulo 3, ele passa por um processo de apresentar, de revelar para nós, mais ou menos por símbolos, e a gente vai ter que ter o entendimento de juntar conhecimentos. Todos, ninguém é esperto em Apocalipse. Vai precisar de juntar muitos retalhos da Bíblia, juntar muitas informações da atualidade, juntar muitas informações espirituais, de revelação do Espírito mesmo,
fonte e entender. E à medida que ajuda, você vai passando nos tempos, você vai mais desvendando sobre as coisas. Por exemplo, hoje a história não é mais a mesma coisa dos meus livros de história, não é mais do meu filho. Se você pegar os livros de história do meu filho, é bem diferente do meu. Por exemplo, teoria da evolução hoje, na parte acadêmica de história na faculdade, não tem mais teoria de evolução. Não, isso é descabido no meu acadêmico hoje. Não existe mais esse negócio de Darwin, o homem veio do macaco, isso não existe. Mas o pessoal joga na televisão até hoje. Joga tudo isso para poder impactar, que é uma teoria satanista. Tá? Vocês já viram propaganda que tem na televisão de um peixinho com um rabo de cachorro? Você lembra? Não, é de um carro, um Chevrolet, eu acho. Olha, tem uma propaganda de um carro que você vê um macaquinho falando, aí você vê um outro animal com parte de outro animal, outro no outro. Sabe o que é? Eu não vou falar aqui agora. Propaganda satanista. Tá? Porque você vai ver até um peixe saindo da água como se fosse um cachorrinho. Metade peixe, metade cachorro. E a gente sabe que pela teoria da evolução não existe como miscigenar esses dois tipos de espécies de animais. Okay? Então, a gente sabe que quem conhece em profundo sabe que a teoria satanista absurda. Mas ele incute, ele joga para ficar na mensagem subliminar na cabeça e você, daqui a pouco, defender as teses que ele vai colocar aí fora. Fora o impacto, o que é que tem a ver isso com o Apocalipse? Porque lá, uma das trombetas, lá na frente eu vou falar, vai ter um investimento maciço do maligno em querer deturpar a criação. Coisa absurda mesmo. Na figura da linguagem, será como se fosse uma invasão? Até alguns comentários, não acreditem, tá? Há muita especulação de uma invasão de OVNIs aqui na Terra, mas em outras versões de espíritos malignos que estarão sobre a Terra. Porque, e hoje, o satanismo está fazendo hoje investimentos maciços lá fora. Isso foi a revelação de um satanista, né? Em que ele trouxe a informação lá dentro do seio deles, que eles estão tentando fazer junção de espécies diferentes de animais. Metade tigre, metade um elefante. Entendeu? E aí, quando eles impactarem em fazer isso, eles vão trazer problemas na fé. Só que a igreja não vai estar aqui. Coisas pesadas mesmo. Eu vou falar aqui que são dois livros do Daniel Mastral. Quem conhece Daniel Mastral? Daniel Mastral vai ter um problema com o filho dele, há muito tempo morreu aí. Né? Um suicídio. Vocês sabiam disso? O filho dele morreu agora com suicídio. E Daniel Mastral tem dois livros que ele revela atentamente, assim, de forma estupenda, algumas coisas que estão no meio do satanismo. E eu fiz um curso de um dia lá no Rio de Janeiro com ele. Ele apresentando tudo sobre esses dois livros aí. Então eu consegui ter uma noção bem rápida, mas bem resumida dos livros dele. Olha só, capítulo, vamos lá, então ele desvenda, até o capítulo 3 ele vai falar de introdução e sobre as 7 igrejas da Ásia. Mas por que 7 igrejas da Ásia? Porque ele pegou igrejas, tá vendo aqui do lado esquerdo? Não, volta na figura. Não, a figura, aí. Ali, então você vai ver ali Pérgamo, Tiatira, Sardes, aquela posição ali, que eu mostrei na última aula, é uma posição estratégica, porque toda a situação do Novo Testamento na Palestina, que foi o primeiro palco da atuação do Evangelho, através dos discípulos, através de Jesus, tudo aquilo que foi deixado de história, ela foi se desenvolvendo para o centro da Ásia. Então ali, onde está esse aglomerado de igrejas, foram igrejas que Jesus escolheu, que tinham características muito reais e próximas das igrejas que iriam acontecer ao longo da história, a partir daquele momento que ela foi revelada, ia caminhar ao longo da trajetória até os dias de hoje, que ali é a igreja de Laodiceia, as características dela que nos envolve hoje, e que iriam acontecer. Não tem nenhum vínculo entre elas, não existe nenhum ministério único, são todas diferentes, pessoas, líderes. Quem foram os construtores dessas igrejas aí? A segunda viagem de Paulo,
e a terceira viagem. E todos os seus discípulos, Timóteo, todos aqueles que passaram perto de Troas, de Filipos, muitas igrejas da Ásia ali foram, Áquila e Priscila, todos eles desenvolveram o evangelho nessa área e lá na frente vão ser chamados, porque nessa época em que foi revelado, em torno de 80, 90 depois de Cristo, o Apocalipse, foi a época em que os apóstolos já estavam quase todos morrendo, João, Paulo, e aí começando a era dos pais da igreja, aqueles que vieram depois dos discípulos. E aí a igreja já estava bem desenvolvida nessa área e pôde Jesus pegar e preencher de forma especial o Apocalipse com igrejas que estavam vivendo uma forma de vida crítica, com elogios e com críticas, e que serviriam para ele deixar para a história, para que nós atentássemos ao estado dessas igrejas. Mas é só importante esse momento da igreja atual, Laodiceia? Não. Vamos estudar todas, que é esse o nosso propósito, para saber exatamente o que é que Jesus não gosta da igreja e o que é que Jesus gosta que tenha na igreja. E é esse o principal motivo que despertou no meu coração essa aula, que não era para ser de Apocalipse, era só das 7 igrejas. E a gente vai dar continuidade, porque quanto mais a gente entra, mais gostar a gente fica do Apocalipse. A gente vai saber coisas, falar sobre a modernidade, conhecer coisas que estão acontecendo, encaixar nos nossos dias de hoje. E vou falar, pergunte aí fora, quem conhece Apocalipse ou leu, você vai ver que foram poucos. Porque hoje não se aborda esse tema muito dentro da igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas você não sabe como isso vai suceder. E para nós que precisamos estar atentos nos sinais apocalípticos, porque eles vão nos sinalizar sobre quando a besta, o maligno, já está na terra ou não. Como é que a gente sabe? Como é que a gente vai saber? Porque na hora em que ele aparecer no cenário mundial, a igreja vai estar saindo e vai estar entrando. Porque a intenção é que a igreja verdadeira, fiel, ela não esteja aqui, porque o trato de Deus para esse período de 7 anos finais da história, podemos dizer, em que Deus vai acabar de vez com a operação demoníaca no mundo, e ele vai deixar para os 7 últimos anos finais, mas que a igreja fiel e verdadeira, que lutou, que venceu, que aguardou, que se posicionou, tenha com justiça a sua morada e um palco diferente. Mas aqueles que ficarem aqui, só vai reservar uma forma de serem salvos: morrerem pelo nome de Jesus, como mártires. Vão ter que passar pela dor, pela morte. Não, o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Não vai ter só a Bíblia e a fé. O Espírito Santo que traz tudo, que orienta, que ensina, que consola, que advoga, que nos ajuda em todas as coisas, não vai estar mais aqui. Acabou a dispensação do Espírito Santo. Aí vem os 7 anos, depois dos 7 anos da batalha de Armagedon, começa 1000 anos de reino de Jesus na terra. Vai acabar o mundo? Não vai acabar o mundo. Vai acabar a terra? Não vai acabar a terra. Jesus vai reinar por 1000 anos. Aí, nessa época, vai ser quando vocês já ouviram falar e o Evangelho será pregado a todos. Vai ser nessa época. Não existe como você pregar a todo mundo hoje, porque há gerações que morrem, certo? Mas nessa época lá, dos 1000 anos, vai se inverter tudo. Jesus vai ser o príncipe de todos os reinos da terra. Todos vão se ajoelhar diante dele. Hoje a gente fica se ajoelhando, né? Isso fica passando por problema, autoridades contrárias, pessoas com mentes diferentes. Nessa época Jesus vai ser o rei e eles vão ter que visitar Jesus. Tudo vai ser o inverso. Quem vai pregar com facilidade e vai pregar o Evangelho, eles vão ter que escutar, serão eles. Só que não vai ter direito deles falarem, porque Jesus é o rei.
E Jesus, na verdade, vai fazer um estilo bem diferente de liderança que vai ganhar essas pessoas para Jesus. Amém? E aí vai ser, tem 1000 anos e finaliza lançando Satanás no lago do enxofre. Ok? E aí vem o Evangelho Eterno, que se chama a eternidade com a igreja de Jesus. Ok? Então, só para você entender mais ou menos todo o livro do Apocalipse. Então vamos voltar aqui para a primeira igreja em que Jesus queria que nós soubéssemos como ela se daria, como é que ela era, quais são as características para não cairmos nesse erro. Para nós que já passamos dela, é importante a gente ver porque ela aparece, ver quando na igreja, tá? Ela está por aí, a igreja de Deus. Então vamos lá. Por que igreja desviada? Éfeso, no grego, significa desejável. Desejável. Algo que é desejável. Paulo foi a igreja de Paulo. O ministério frutífero de Paulo foi na igreja de Éfeso. Timóteo foi muito para lá. Essa igreja foi extremamente evangelizada. Essa época da igreja de Éfeso foi ali de anos 30 depois de Cristo ao ano 100. Então, depois que Jesus morreu ali, os primeiros discípulos ficaram, foi essa igreja. Ela não era uma igreja totalmente perseguida. Ela era uma igreja que estava vivendo o primeiro amor. Ela tinha visto Jesus fazer proezas, maravilhas, tinham gente vivas ali. Tinham pessoas que tinham passado por todas as experiências que podiam proporcionar o evangelho mais fortes que tivemos. Foi na igreja primitiva. A essência da liderança do nosso Deus se manifestou aqui, diante de todos. Foi naquela época. E aí, eles estavam avivados com o primeiro amor de Jesus. E ali naquela igreja, apesar de Éfeso ser desejável, porque era uma excelente igreja, ela não manteve essa posição de excelência. E era conhecida como igreja desviada. Porque não passou a ser mais desejável. Porque, fala assim para o seu irmão, ela deixou o amor esfriar. Fala assim, não deixa o amor esfriar. É até estranho, porque uma igreja que passou por Jesus, estava ali pertinho, 10 anos, né, 20 anos, e tinha recebido orientações específicas sobre amor. Viu Jesus irradiar amor. Não aprendeu e não conservou. Agora imagine a gente 2000 anos de Jesus. Agora imagine a gente. Essa igreja volta do amor em Filadélfia, que é a igreja penúltima, antes de Laodiceia, 1800. Essa igreja foi uma igreja que voltou a crescer. Sabe por quê? Porque voltou ao amor. Mas, vamos voltar para cá. Éfeso. A igreja de Éfeso, vamos lá, ler atentamente aqui. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e aprendemos na introdução passada que anjo da igreja significa o líder local daquela igreja. Okay? Anjo significa a palavra mensageiro. Então não é um anjo específico que Deus estabeleceu e falou, você vai ficar responsável pela igreja de Éfeso, o anjo vestido de branco que vem do céu e dá mensagem, porque a pregação do evangelho ficou a cargo de responsabilidade de homens que possuem o amor de Deus. Deus deu ao homem essa capacidade. Somente. E vou falar, tem um salmo que fala assim, que fez o homem um pouco menor do que Deus. Ou seja, nós detemos a responsabilidade, a autoridade para ministrar o evangelho. Os anjos não têm. Se você vê um anjo pregando o evangelho por aí, não é anjo. Quem você vai ver aí pregando o evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira, falando de salvação, falando não sei o que, é homem. Porque anjo, ele vem para ajudar a fazer o que eu estou falando. Ele vem para apoiar a minha ministração. Eles são mensageiros de Deus para mim.
ou para você, e faz com que as coisas aconteçam para que aquilo que eu estou falando seja acreditado. Então eles têm um papel importantíssimo, mas não devem ser exaltados, porque os anjos também se dobram, glorificam, exaltam Deus. Não é para que nós sejamos exaltados em dar em algumas igrejas que tem até no Guarujá, que separam uma cadeira vazia e colocam aqui, ó. Não, essa cadeira é a cadeira do anjo. Essa é a cadeira de Jesus, ou a cadeira do anjo, e deixam ela vazia. Eu falei, ué, tem igrejas por aí que fazem isso. Então, muito cuidado, porque isso aí não é da nossa visão, tá? É questão apenas de entendimento bíblico, né? Não é aspecto que eu digo que vai interferir no processo de salvação, uma coisa dessa. Mas eu diria que se vocês ouvirem por aí alguma igreja nesse sentido, olhem, né, mas ignorem no sentido de conceito. Não tem sentido bíblico, tá? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Aprendemos na aula passada que as 7 estrelas simbolizam as 7 igrejas, os 7 homens que estavam no controle de Deus para poder estar sobre essas igrejas. E anda no meio de 7 castiçais. 7 castiçais é de ouro, castiçais é a igreja. E sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu já achaste mentirosos. Vamos por partes, porque há características importantes aqui. Passa aí. Bem, já falei isso aí tudo, tá? Pode passar. Jesus é apresentado como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha lá, e mostra o conhecimento e a sabedoria e soberania de Jesus em relação às igrejas, poder e domínio. Olha só, gente, conserva na mão. Fala assim, conserva na mão. Conserva na mão. O que é uma coisa que você conserva na sua mão? Cuidado que a responsabilidade, vamos tirar alguns ensinamentos disso. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. 7 estrelas, ali, são os anjos. Aqueles que estavam, por exemplo, na igreja de Jerusalém primitiva, quem era o bispo lá, o presbítero? Era o irmão de Jesus, Tiago. Tiago foi praticamente o líder da igreja primitiva, não foi Pedro. Todo o seminário teológico vai falar isso para você. Quem foi o líder da igreja primitiva? Tiago, irmão de Jesus, Jerusalém. Não foi Pedro. Pedro vai aparecer depois. Antioquia, como uma pessoa proeminente que vai assumir devagar sobre as reuniões que existiam para se decidir sobre coisas importantes na igreja. Mas aquela passagem que fala, tu Pedro, Petros, no grego, pedrinhas pequenas, tu Pedro, pedrinhas pequenas, né? A igreja será edificada sobre esta pedra, aqui ó, esta que é pedra grande no grego. Então ele, pedrinha pequena, seria edificado sobre a pedra grande. Na verdade, Jesus está falando, fica na tua posição aí, Pedro. Você não serve, tem que ser pedra grande. Quem é a pedra angular? Que se fala em Pedro, nos evangelhos de Pedro, pedra angular de esquina. Quem é pedra angular em esquina? Vocês vão ver isso na Bíblia. É aquela pedra que não no fundamento cava. Hoje tem que fazer um trabalho especial nos prédios para poder achar lá embaixo onde vai estar preso, estaiado o prédio. A pedra de esquina, a pedra angular, era uma pedra grande que fazia a base de sustentação das edificações das casas daquela época. Era uma pedra grande, uma pedra que tinha uma curva, tinha que ser uma pedra especial.